vale mais a prática, o exercício, do que a teoria. Olá, tudo bem? Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Praça Seca 32. Nosso templo fica bem em frente à estação do BRT da Praça Seca. Você é muito bem-vindo estando conosco aqui. Nós estamos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, nosso livro-texto, e estamos concluindo a carta de Paulo aos Romanos. Temos muitas outras lições. Se essa é a primeira vez que você vem aqui, eu sugiro que você assista. Se você gostar, você assiste as outras aulas também. Eu tenho que fazer duas coisas agora. Orar para começarmos nosso estudo e pedir a você para dar um like. Dê um like dizendo que essa gravação é interessante e pode abençoar outras pessoas. Basta você clicar aí no gostei, que você já está dizendo isso. Olha, quero abençoar outras pessoas através dessa publicação aqui no YouTube. Você é muito bem-vindo. Vamos orar? Pedindo para que Deus nos oriente e nos conduza nesse estudo de Romanos, agora no capítulo 12. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine a transformar em prática a teoria que nós aprendemos, como fez o apóstolo Paulo. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus, amém. E aí, você já deu seu like? Não deu seu like? Por favor, dê seu like aí e diga que está gostando desse estudo. Vamos lá estudar a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui, Romanos capítulo 12. Você vai ver que a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, todo mundo já conhece esse texto, mas eu preciso ler a você. A minha versão diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ficar só no versículo 1 e pense comigo, como é que começa mesmo esse versículo aqui? Com a palavra, com o conectivo portanto. Então, aqui, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, é a conclusão de tudo que Paulo falou até o capítulo 11. Volte lá no capítulo 11, a partir do versículo 33. Paulo vai citar o profeta Isaías, dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro para que primeiro lhe desse, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Aqui acaba a carta de Paulo aos Romanos. A partir do 12, ele vai falar, portanto, então, baseado nisso, tudo que vocês já viram no passado, vocês devem colocar-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a parte prática. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é informação. O Novo Testamento vai se dividir em livros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, cartas de Paulo, cartas chamadas gerais e um livro profético. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, a grande maioria do Novo Testamento é feita de cartas. Cartas de Paulo. Aqui eu acho que você nunca mais vai esquecer. Você sabe, carta, antigamente a gente usava muito carta, né?
carta você tem aqui, na parte de trás, você tem o remetente e aqui você tem o destinatário. Aqui, cartas gerais, você tem a mesma coisa. Você tem o remetente e aqui o destinatário. Como é que você vai saber a diferença de cartas gerais e cartas de Paulo? Bem, é fácil. As cartas de Paulo todas têm o remetente. Quem é? Paulo, é ele que envia. Aqui, as cartas de Paulo. As cartas gerais também têm o remetente. Você tem João, nunca mais você vai esquecer. Você tem Pedro, Tiago, João e Judas, 4. Todos os livros de Pedro, de Tiago, de João e de Judas. Aqui, o destinatário em Paulo sempre tem um destinatário. Por exemplo, Romanos. Então, você sabe para quem é a carta. Nas cartas gerais, você não tem. Aqui você não tem o destinatário. Você não sabe para quem ela se dirige. Ele vai dizer ao povo disperso, Pedro vai dizer. A igreja espalhada, vai falar João, vai falar aos amados. Não tem um público-alvo específico. As cartas de Paulo têm especificidade. Então, aqui ele escreve a carta dele para a igreja de Roma, na realidade de Roma, pensando em Roma. E qual era a grande realidade de Roma? A grande realidade de Roma é que ela se dividia em duas partes. Cristãos judeus e cristãos chamados gentios. Eu vou fazer uma coluna aqui. Gentios, todos cristãos. Mas havia uma diferença, uma rixa entre os gentios e os judeus. Agora, Paulo não trata, na conclusão do texto, separadamente. Ele vai tratar dos dois grupos de uma vez só. E aí ele vai falar, eu quero que vocês, meus amados irmãos, se ofereçam. Vejam lá como Paulo vai dizer, Romanos 12, 1 e 2, rogo-os pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, vocês devem se oferecer. É você que se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse oferecimento é que é o culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando? No fundo, o que Paulo está falando? Paulo está falando que a gente, para entender e pôr em prática tudo que a gente aprendeu até aqui, Paulo está falando que eu, sendo judeu ou sendo gentio, eu vou me oferecer. E ele faz conexão com o Antigo Testamento. Não sei se você está ligado nisso. O que era o Antigo Testamento? A gente oferecia, no Antigo Testamento, se oferecia uma ovelha, um cordeiro. E esse cordeiro é que pagava o preço pelo pecado, mas agora o preço do pecado já foi pago com Cristo. Então, como é que você presta o culto se não tem mais sacrifício? O sacrifício foi feito pelo Senhor. E agora, como é que é o seu culto? O seu culto é com raciocínio, mas é um culto também, um oferecimento, um culto a Deus. E qual é o culto? O culto que você oferece a Deus é... Olha, isso é que eu acho interessante. Você já deve ter ouvido falar, você é o que você come, não é? Pois é, Paulo vai dizer assim, você é o que você pensa, amigo. É o que você pensa, é que define o que você é. Então, o culto agradável a Deus é a renovação, nova forma de pensar. É uma nova forma de pensar. Qual é essa nova forma de pensar? A consciência de que o que você presta a Deus
é um sacrifício vivo e agradável a Ele, que é o culto fundamentado na entrega que você faz ao Senhor da sua vida. E qual é essa entrega? É renovação, é mudança, é ressignificação da sua mente. Então, o evangelho, na verdade, que faz é unir judeus e gentios, cristãos judeus, cristãos gentios, com a renovação da mente. Então, eu mudo o meu jeito de pensar sobre mim mesmo, sobre o mundo e sobre os valores do mundo. E como é que eu mudo isso? Com os valores do céu, com os valores de Deus. É Ele que faz com que isso se renove em mim. Mas como é que isso vai acontecer? Paulo continua, vamos lá continuar em Romanos capítulo 12. Ele vai dizer que o elo disso tudo, como a gente consegue unir isso tudo, só tem uma forma de unir isso tudo, por meio do amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor ao próximo e, consequentemente, amor a mim mesmo. Algumas vezes eu não amo o próximo porque eu nem me amo. Outras vezes eu nem posso dizer que eu amo a Deus, como João diz lá na carta dele, porque eu não amo o meu irmão. E eu também não posso dizer que eu amo o meu irmão se eu não o respeito. Então, veja que o Paulo está falando que a grande mistura feita, o grande tempero feito aqui deve ser o amor, mas isso passa pela renovação da sua mente. Se você continuar achando que só você tem razão, aí você não está dentro dos padrões de Deus. Se você também continuar achando que você não tem razão de nada, que você não sabe de nada, que você não serve para nada, você também está errado, porque Paulo vai dizer aqui que ninguém deve pensar nem acima e nem abaixo do que é. Eu não posso pensar de mim mais do que eu sou, sabe? Que o mundo deve a ele, e nem também abaixo do que eu sou, ou seja, eu estou devendo ao mundo. Então, Paulo está dizendo que é o evangelho que iguala a gente. É o evangelho que renova as nossas mentes e que nos transforma em seres iguais, em seres semelhantes, em pessoas próximas. Eu não preciso ser... não sei se você lembra de um brinquedo antigo. Mas como estou com o cabelo branco aqui, eu posso falar de brinquedos antigos que talvez você se lembre. Eu tinha um brinquedo na minha infância que eu chamava de Forte Apache. E sabe como é que era o Forte Apache? O Forte Apache era um forte mesmo, da Gulliver, era um forte, e vários bonequinhos. Tinha uns que estavam dando tiro, outros estavam pegando a arma, outros estavam montados a cavalo. Cada personagem tinha seu próprio jeito, mas todos eles tinham o mesmo uniforme e faziam parte do Forte Apache, que lutava contra os índios que estavam do lado de fora. Então, a gente ia comprar o Forte Apache, ia comprar cada um dos bonequinhos e depois também os inimigos, que eram os índios. E aí, eu, como tenho 2 irmãos, um era dono do Forte Apache, o outro era dono dos índios, para a gente conseguir fazer essa troca. Aqui, o que Paulo está falando é que cada um de nós é um bonequinho do Forte Apache no projeto do Senhor. Mas ele não fala de Forte Apache, ele faz outra metáfora que você vai entender com mais facilidade ainda. É que nós precisamos renovar as nossas mentes e nós temos que pensar nada além do que eu sou e nada aquém do que eu sou. O Evangelho me coloca num lugar, numa estabilidade. E aí é interessante que o Evangelho não apenas me coloca no lugar, mas ele me insere num projeto. E qual é esse projeto? O projeto de um corpo maior do que o meu. Porque aqui, nesse projeto apresentado por Paulo, a cabeça desse projeto, diz lá a carta dele aos Efésios, a cabeça desse projeto a gente sabe quem é Cristo. E eu aqui sou uma parte desse corpo,
Pode ser o braço, pode ser a mão. Como é que é quando você está cortando uma batata em casa e corta o dedo fora? Ai, né? Aí chama o bombeiro, aí vamos botar um tampão aqui. Se você tiver que continuar fazendo sua batata, vai proteger para não machucar a batata, mas aquilo vai ficar ardendo o tempo inteiro. E seu corpo todo reclama. Você reclama. Ih, cortei o dedo. E você, às vezes, fica sacudindo o dedo. Mas foi só o dedo. Só que isso afeta seu corpo todo. E aqui Paulo está dizendo que cada um de nós, com a mente renovada, faz parte desse corpo que tem a cabeça, que organiza tudo, que é Cristo. Mas lembre-se, isso tudo passou pela renovação do nosso espírito. Eu não sou mais do que eu devo, nem sou menos do que eu deveria, mas eu faço parte e sou inserido dentro do corpo de Cristo. Vê se faz sentido para você. Paulo vai dizer, versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. A seta para cima. Elevado que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo da medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, o forte Apache, e cada membro está ligado uns aos outros. Cada um de nós estamos ligados uns aos outros. É como se fosse uma célula desse corpo que funciona de forma perfeita, mas isso passa pela renovação da vossa mente. Veja o versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E agora ele vai relacionar alguns dons. Essa não é uma relação exaustiva de dons, existe outra relação de dons em Efésios, existem na Bíblia outras relações de dons. Ele está dizendo a utilidade e a praticidade do dom. Para que serve o dom? Mas vamos continuar lendo. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É o amor que une tudo isso. Então, os dons que eu tenho, talvez você fale, o pastor Hudson gosta de desenhar. Eu gosto. Mas esse é um dom que é para abençoar vocês. Como o dom que eu recebo, o presente que eu recebo de vocês, é desse pessoal que está aqui, à minha volta. É das pessoas com quem eu convivo. Então, eu recebo e eu dou. Eu dou e eu recebo. É uma troca que existe dentro do corpo de Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros. Mas eu relacionei algumas coisas aqui que você deve memorizar. Para que é que servem os dons? Bem, serve para a gente aprender a se dedicar a Deus com cuidado. A gente também aprende, através do dom, a dar honra ao outro, a dar valor ao outro, porque eu sou abençoado, então eu abençoo, então eu tenho o mesmo nível do outro. Eu devo fazer meu dom e exercer meu dom com alegria, qualquer que seja o dom. Tenho que exercer com alegria. Mas para exercer o dom, é preciso que eu também tenha paciência. Algumas vezes, muita paciência. Mas a gente tem que exercer o dom com alegria e com paciência. Mas sabe uma coisa também que a gente aprende exercendo nossos dons? Nós precisamos ter perseverança. Ou você não conhece gente na igreja que começa um trabalho com muito ânimo e depois, cadê o irmão? Não gostei, tive um problema com o irmãozinho, com outro irmãozinho. Não, você tem que exercer o seu dom com perseverança. Outro aprendizado que eu tenho, ao exercer o meu dom, eu percebo que eu não sou igual, que eu sou diferente,
mas eu me completo com o outro e o outro se completa comigo. Então, eu aprendo a compartilhar, porque nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Então, o mistério da igreja é essa convivência que tem como elo maior de cada um dos dons o amor. Vê se faz sentido para você, versículo 9 do capítulo 12. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Vejam que não é teoria, isso aqui é como é que você exercita. É na prática que você exercita isso. E aí Paulo vai, lá no final, já concluir no versículo 17 em diante. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Depois ele disse, façam tudo o que é possível para viver em paz com todas as pessoas. Faça você tudo que é possível. Agora, tem coisa que não é fácil e é desafio para nós colocarmos diante do Senhor. Amados, nunca procurem vingar-se e deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas, ao contrário disso, citando Jesus, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Você sabe como você deve fazer? Praticar o evangelho é renovando a sua mente. Praticar o evangelho é doando-se como sacrifício vivo a Deus. Praticar o evangelho é exercendo o seu dom para abençoar os outros, a fim de que você também seja abençoado pelo dom que ele exerce. Minha oração é que você tenha uma semana de vitórias e uma semana de exercitar os seus dons, porque o reino de Deus é maior do que a igreja.